interessante observar é qual é a defesa dos dois programas, o programa ultraliberal e o programa ultraconservador. O programa ultraliberal defende a emenda constitucional 95 de 2016, que é a PEC do teto dos gastos, que agora é uma emenda à Constituição. Nós fomos para as Nações Unidas, para a Organização dos Estados Americanos, conseguimos conquistar apoio das duas organizações, do Sistema ONU e também da OEA, inclusive emitindo pareceres. Conseguimos agora ser admitidos como amicus curiae. Nós vamos questionar a emenda constitucional do Supremo Tribunal Federal, mas eu quero dizer para vocês que essas são conquistas simbólicas, que são importantes. É importante você conseguir que a ONU, que a OEA sejam contrárias ao escola sem, ou também à escola sem partido, mas a emenda constitucional 95. Porém, dentro do Supremo, a gente já fez vários mapeamentos de votos e na perspectiva mais positiva, nós perdemos por 4-6, evitando o voto da Carmen Lúcia. Na perspectiva quase utópica, a gente perde de 6-5, exigindo que a Carmen Lúcia vote. E se ela votar, provavelmente ela vota pela manutenção da emenda constitucional 95. A emenda constitucional 95, para quem não sabe, é que em 20 anos o governo federal não vai poder colocar um centavo novo em educação, saúde, assistência social ou qualquer outra política que seja necessária ser implementada. Uma política fiscal extremamente regressiva. Em termos econômicos, a gente está construindo agora um grupo de economistas. Terça-feira nós tivemos uma reunião que é um observatório contra a austeridade. Em termos econômicos, é possível explicar o lulismo e essa fase da seguinte maneira. O lulismo foi uma fase em que o Brasil teve excedente econômico, especialmente por conta do ciclo das commodities, não só por isso. E parte do excedente econômico, na nossa opinião, uma parte insuficiente e que poderia ser maior, é transferida para políticas sociais com forte ênfase no financiamento da educação. O que a Rosana, que participou do comitê diretivo da campanha e é daqui da Unirio, sabe muito bem, da UFRJ. Da UFRJ sabe muito bem que não foi pacífico, teve muita disputa com o governo para conseguir o financiamento da educação. O que o Temer definiu com a emenda constitucional 95 é que todo excedente não vai poder ser transferido para saúde, educação e políticas sociais. O excedente ele vai ser um excedente de discricionalidade do governo. Então tem um teto, o que for excedente, segundo o texto da emenda à Constituição, deve priorizar o pagamento das dívidas, é a conclusão que se deduz, né, da leitura do texto, e com isso, na realidade, a tendência de aumento das desigualdades sociais brasileiras. Bom, a outra política é a reforma trabalhista, reforma da Previdência, reforma do ensino médio, e aí eu quero fazer aqui um comentário. Na reunião que nós tivemos com a Organização Internacional do Trabalho, é interessante observar como o mundo leu o Brasil, porque chama a atenção do mundo uma ruptura tão abrupta como aconteceu no Brasil. E a OIT, numa reunião que nós fizemos, o diretor-geral da OIT ele articulou a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e a reforma do ensino médio como uma tentativa de, no Brasil, se constituir um país que seja produtor de commodities e que tenha um setor de serviços de baixa qualidade e de baixo dinamismo como alternativa de empregabilidade. Para isso é preciso ter a desconstrução da lei trabalhista, dos direitos trabalhistas, porque os direitos trabalhistas eles ferem o interesse do setor de serviços. Por exemplo, qual que é a indústria, eles chamam de indústria, mas qual que é a atividade econômica mais vinculada a essa perspectiva? O telemarketing. Você não precisa de boa formação, você tem uma empregabilidade como empregabilidade fluida, e quanto menor a regulação, melhor é o resultado, melhor a lucratividade. Então, reforma trabalhista, reforma da Previdência, reforma do ensino médio, para a OIT, o abandono do Brasil da disputa pela industrialização. Então, o Brasil é um país que vem se desindustrializando e ele encontra uma política educacional na reforma do ensino médio que acaba sendo a política educacional que cabe nessa nova infraestrutura econômica. O estímulo à educação à distância, não sei se vocês acompanharam, mas o MEC escapou um decreto que inclusive permite a educação à distância no ensino fundamental. A gente brigou, queria tirar o ensino fundamental no ensino médio, eles tiraram o ensino fundamental, mas permaneceu no ensino médio, até por conta da reforma do ensino médio. Privatização da educação, e aí aqui tem o ovo da privatização da educação, começa
no governo Lula, com ProUni, Pronatec e FIES, com a maneira como se trabalhou essas três políticas, num discurso, numa narrativa que reforça a oportunidade em detrimento do direito. Então, todo o discurso em torno do FIES, do Pronatec e do ProUni é dar oportunidade e não trabalhar na perspectiva do direito à educação. O direito à educação foi muito mais o REUNE, que foi o programa de reestruturação das universidades federais. Redução dos recursos investidos em educação pública, a manutenção do FIES, ProUni e Pronatec e o sucateamento das universidades públicas e dos IFES. Eu acrescentaria aí, porque isso é o que é mais evidente, eu acrescentaria aí a questão da quebra das parcerias com os municípios para a criação e manutenção de matrículas em creche, que é a grande demanda da sociedade. A sociedade brasileira tem duas grandes demandas educacionais, que qualquer pesquisa de opinião captura bem elas. Primeira demanda, maior até do que a universidade hoje, a demanda por acesso à creche. Pode ser que seja maior porque a gente veio de uma eleição municipal, e a eleição municipal mobiliza muito a luta pelo acesso à creche. E a segunda demanda, mas é praticamente empatada, o acesso às universidades e à educação profissional, sendo que a resposta pública a isso são universidades federais e os IFES. Programa ultraconservador, a militarização de escolas, que cresce assustadoramente no Brasil. Eu não sei se no Rio de Janeiro tem escolas militares, administradas pela Polícia Militar, em convênio com a Secretaria de Educação. Não tem, mas em Goiás, Amazonas, Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, esse é o aspecto mais assustador. Não é a Polícia Militar. O Sartori está convencendo o Temer a permitir que o Exército atue em escolas públicas. Se Polícia Militar é muito ruim, é quase a mesma coisa que Exército. Mas se polícia militar é muito ruim, exército é pior, né, certamente, porque a estruturação é a seguinte: a polícia militar ela passa a controlar uma escola, inclusive o projeto pedagógico da escola, e você tem professores que têm que obedecerem ao comando militar que comanda, que dirige a escola. Então isso é uma política que o Ceará, inclusive, está implementando a partir desse mês. Enfim, é uma política que está cada vez mais estruturada no Brasil, com várias redes estaduais adentrando nessa política. Escola sem partido, está muito vinculado ao programa ultraconservador. As duas versões da Base Nacional Comum Curricular, né, que elas chamam a atenção para o fato de que o governo, que é um governo, especialmente no Ministério da Educação, que se avoca uma posição mais articulada com o ultraliberalismo, especialmente pela Maria Helena Guimarães de Castro, aceita e admite lançar duas versões, dois documentos da terceira versão da base, uma que foi divulgada para nós e para a imprensa, que estava relacionada à identidade de gênero e orientação sexual, isso estava previsto na base, e outra que esses dois termos são excluídos, que é a que é distribuída oficialmente pro Conselho Nacional de Educação. Enfrentamento ao combate às discriminações. A pauta ultraconservadora ela não aceita qualquer tipo de combate às discriminações que fica além da posição genérica. Genericamente, eles aceitam que é preciso combater as discriminações, caso contrário, seria um movimento quase inumano. Mas quando você avança e diz que o combate às discriminações precisa visibilizar discriminações que são mais evidentes, então discriminação, especialmente discriminação de gênero, orientação sexual, racial e de classe, isso gera uma revolta. O Fernando, que acompanha, sabe bem disso. A boa parte do Escola Sem Partido, naquilo que são os relatos do que eles consideram que são doutrinações, estão relacionadas ao fato de que nas escolas educadores tentaram trabalhar a questão do combate às discriminações. Qual que é o ponto de convergência na área de educação desses dois grandes blocos, né, de atores políticos e sociais e econômicos? É a articulação curricular. Existe um ponto que converge, que faz com que, por exemplo, a Maria Helena Guimarães de Castro, que está mais próxima do espectro ultraliberal, convirja com Mendonça Filho, que é um ultraconservador, que é a articulação curricular. E quando a gente vai para os debates, não no MEC, porque a gente já não tem mais, nem tem interesse
em fazer negociações programáticas com o Ministério da Educação tal qual ele se organiza hoje. Não é possível. Não é seguro, inclusive. Você senta para discutir, eles tiram uma foto dizendo que você está aderindo à posição do governo. Então não dá, não tem relação de confiança, nem de respeito mútuo, né? Mas quando a gente vai para embates na Câmara dos Deputados, para embates no Senado Federal ou em espaços públicos, o que é possível perceber é que eles têm um projeto de uma educação orientada pelo tradicionalismo pedagógico, disciplinadora, a ideia de que é preciso ter disciplina na escola, esse é um ponto de convergência, reduzindo as disciplinas de português e matemática como prioridade, a emergência das habilidades socioemocionais, que é algo que precisa ser estudado com o verdadeiro, com esmero, dando o peso que é preciso dar para essa emergência das habilidades socioemocionais e conduzida por avaliações de larga escala. No almoço a gente vinha conversando sobre as 3 versões da Base Nacional Comum Curricular. A primeira versão é uma versão que ela é inicial, então ela tem inovações, limites, excessos, quer dizer, a primeira versão, mas que podia trilhar um caminho promissor. A segunda versão da base, analisando a base como um todo, é uma versão que já tenta se milimetrar pelas avaliações em larga escala. E a terceira versão da base é a base necessária para se afirmar uma educação conduzida efetivamente pelas avaliações em larga escala. Pode parecer pouco, mas isso está diretamente relacionado com o interesse de privatização, inclusive de oferta privada de matrículas públicas. Isso começa a crescer dentro dos planos de negócio das empresas de educação. Contar rapidamente um caso para vocês: a aquisição da Escola da Vila, em São Paulo. A Escola da Vila é uma escola tradicionalmente considerada construtivista, que tem um projeto pedagógico, inclusive articulado pela família do Paulo Freire, e que é reconhecida na cidade de São Paulo como uma escola boa, muito boa. E um grupo, que é um grupo que envolve a família do Paulo Renato Souza e mais outros atores do mercado financeiro, adquire a Escola da Vila com uma ideia em perspectiva de assumir o controle e a gestão de algumas escolas públicas em São Paulo, quase tentando reproduzir aquilo que a Raquel Teixeira tentou fazer em Goiás, e junto com o Ministério Público e com o movimento estudantil a gente conseguiu travar, que é um modelo de privatização em que o Estado paga para uma empresa privada gerir uma escola pública. Aí a gente conseguiu travar isso por conta do fato de que em Goiás, quem passou no processo de tomada de preços, ou seja, quem passou na licitação, foram grupos que eram especializados em veterinária, não em educação. E aí a gente conseguiu desconstruir, junto com o Ministério Público, porque não existia notório saber. Cientes dessa falha, esses grupos já começam a se movimentar e começam a adquirir escolas. Eu lembro, para dar um parâmetro para vocês, que quando eu participei da luta para a construção do Hospital do Ibimoi-Mirim, no Jardim Ângela, Ibimoi-Mirim é a região que articula Jardim Ângela, Capão Redondo e Jardim São Luís, que era chamado de Triângulo da Morte em São Paulo, e não tinha hospital ali. E a gente consegue construir um hospital público depois de muita luta, e aí racha o movimento quando o movimento teve que decidir se a gestão seria pública ou se seria do Albert Einstein. Que aí a Marta e o Kassab articularam com o Albert Einstein, primeiro a Marta e depois o Kassab, passando pelo Serra, articularam para o Albert Einstein assumir a gestão do espaço. A população toda, e 80% do movimento, quis o Albert Einstein, porque achava que a qualidade do serviço de saúde seria equivalente ao do Hospital Albert Einstein, que é o hospital mais caro de São Paulo. Eu não preciso dizer para vocês de que esse foi um sonho não cumprido, foi uma promessa não realizada. A qualidade é muito ruim e do Albert Einstein só tem o nome no jaleco dos médicos, quer dizer, sequer os médicos que atuam ali trabalhariam no Albert Einstein. Então, essa questão é uma questão que começa a se tornar cada vez mais perigosa. Bom, para finalizar, vou passar tudo isso aqui que eu ia falar. O que eu acho fundamental desse momento no debate
do debate brasileiro, quais são os 2 desafios que a campanha tem assumido em relação à maneira como a gente atua na área de educação. A gente acredita que para enfrentar esse momento nós temos que cumprir com 2 desafios. Primeiro, a gente precisa se apropriar do debate econômico. A gente precisa enfrentar o discurso da austeridade. Com o discurso da austeridade, e eu acho que o discurso econômico ele é preponderante, embora os ultraliberais não consigam ter adesão da sociedade, haja vista a popularidade do Temer, que está em 5%, não é só pelos casos de corrupção, é também por conta das políticas do Temer. As pessoas percebem que tem cada vez mais moradores de rua, percebem que cada vez mais as pessoas passam por dificuldade, têm consciência dos malefícios da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, que ainda não foi votada, mas sempre está posta no debate. O fato é que os ultraliberais não conseguem a adesão da sociedade, mas indubitavelmente eles controlam a política. Não é à toa que o presidente da Câmara é o Rodrigo Maia, que é o defensor do programa econômico clássico, né? Ele tem convicção na defesa do programa do Temer, em termos econômicos. Então, o primeiro desafio que nós temos, e é isso que divide a campanha dos movimentos empresariais na área de educação. Todos pela educação, que cada vez menos tem poder, mas Fundação Lehman, Instituto Ayrton Senna, Instituto Unibanco, deixa eu ver quem mais, Instituto Natura, que são os grandes atores empresariais na área da educação, que eles não aparecem, mas são aqueles que de fato pressionam pelas políticas, é dali que surge, inclusive, é desse grupo que surge a reforma do ensino médio. Eles sempre pensam a educação a serviço da economia, quase na mesma vertente da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que faz o PISA. A OCDE sempre faz um discurso educacional, pode ler qualquer relatório da OCDE, em que a educação está a serviço da economia, como se a educação fosse um mero insumo para o debate econômico. Eu lembro de um debate que eu tive com o Ricardo Paz de Barros no INSPER, e que ele dizia que a educação não é um direito, é um bem de mérito. Isso congrega uma visão sobre a educação. E do nosso lado, toda a nossa luta por financiamento da educação, a gente pensa uma economia a serviço da educação, ou seja, a gente quer que a economia brasileira, o excedente gerado pela economia brasileira, subsidie o financiamento das políticas educacionais. O nosso desafio hoje tem sido articular um grupo de economistas para ajudarem a gente a pensar dessa maneira. Então, nós estamos trabalhando com Pedro Rossi, que é carioca, mas está radicado em São Paulo e em Campinas, com Márcio Postman, com o Jorge Matoso, enfim, com um grupo que trabalha com a economia política, com o Beluso, tentando construir um projeto econômico que garanta direitos sociais, mesmo perante toda essa fase de crise econômica. E o segundo ponto, e esse eu infelizmente vou falar bem rapidamente, só vou mencionar, mas eu considero que é o principal desafio na área de educação. A gente precisa entregar ineditamente a educação para os educadores. Isso pode parecer também banal, mas fazendo uma análise de política comparada, é assustador o fato de que, como no Brasil, pessoas que são desvinculadas do debate educacional e do debate pedagógico predominam na agenda da educação. Para dar um exemplo bem paradigmático, a minha dissertação, minha tese de doutorado é sobre agendamento das políticas educacionais do governo Dilma. Tirando a campanha, quem ocupa a imprensa, e a campanha é formada por educadores, estudantes, quer dizer, a comunidade educacional, e que tem um forte vínculo com a escola pública. Por exemplo, para estar na equipe de coordenação na campanha, ou você estudou em escola pública, ou você teve que trabalhar em escola pública, e normalmente as duas coisas acontecem. E isso é importante para dar legitimidade da fala, né, para você de fato ter um envolvimento com aquilo que se defende. O fato é que, quando a gente observa o agendamento, tirando a campanha, todos os outros atores que falam sobre a educação, inclusive sobre o ensino de história, são alheios à educação e são alheios ao ensino de história. Quer dizer, eu visitando vários países do mundo, não tem nenhum país em que isso se reproduza de maneira tão presente, nem nos Estados Unidos. Nem nos Estados Unidos os educadores são tão desempoderados de falar sobre educação. Então, o nosso desafio, hoje a nossa quimera principal, junto com a questão econômica,
é conseguir fazer com que a educação de fato seja apropriada pelos educadores. E esse desafio, eu confesso para vocês, está sendo cada vez mais difícil de ser superado, mas de certa maneira também é o que mobiliza todo o nosso trabalho. Bom, teria muito mais coisa para falar, mas vamos deixar para o debate, eu sempre acabo me estendendo mais do que devo. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, é um prazer enorme estar aqui no Rio de Janeiro, e eu estava conversando com a Erenice no almoço, que pena que a gente teve contato só agora, porque na transição da primeira para a segunda versão da base, se a gente tivesse tido mais contato, eu acredito que a gente teria conseguido avançar mais, porque a campanha está muito dentro dos processos de negociação em Brasília. Agora, com esse governo, é um momento de exceção. Mas a gente normalmente tem espaço, especialmente no Congresso, no sistema de justiça, de interlocução com os tomadores de decisão. E eu acho que, de fato, se tem hoje uma área do conhecimento que está sob júdice, de fato é a área de história, né, que está em disputa, em que vários atores tentam penetrar na área de história porque acreditam que é na área de história que se constrói, de certa maneira, uma visão sobre a sociedade, e que querem fazer com que essa visão que predomine seja uma visão acrítica. Então, para finalizar, como convite, eu quero que a gente consiga ter uma interlocução mais presente, porque eu acredito que a campanha pode ser muito fortalecida e pode fortalecer muito o trabalho de vocês. De fato, é só observar, vocês não têm dimensão do que é o Leandro Larlock e aqueles guias politicamente incorretos que ele faz, o peso que isso tem hoje nas secretarias municipais de educação. Eu vim do Fórum da Undime, da União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, e tinha lá um vendedor dos livros dele tentando fazer pontes para conseguir furar o PNLD. Então, o poder disso, o poder desse tipo de discurso, a disputa que se dá em torno do ensino de história, eu acho que é algo que precisa chamar a nossa atenção e a gente precisa trabalhar de maneira mais articulada. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, foi um prazer enorme e agradeço enormemente esse convite. Muito obrigado.